Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Avó Maria. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que o seu Caveira tem trazido pra gente aqui durante as giras. Ele tem trazido bastante pra gente a respeito do autocuidado, da autopreservação e também a questão dos vícios, tá? Hoje eu queria tratar a questão vício. A palavra vício, ela vem do latim e ela significa falha, ela significa defeito. Então, tratar uma pessoa que é considerada dependente química como vício, essa palavra já não está correta fazer esse tipo de associação. Uma pessoa que tem alguma dependência química, ela não é uma pessoa que tem uma falha ou um defeito propriamente dito. A palavra dependência química também não é um termo correto de ser utilizado, uma vez que as pessoas elas não dependem daquilo para viver. Tá? Eu vou dissertar um pouco a respeito disso, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito do vício. Tá? Primeiramente, vamos entender como é que funciona no nosso organismo essa questão das substâncias que causam dependência, tá? O nosso cérebro, ele produz substâncias quando nós somos estimulados. Então, nosso cérebro ele produz dopamina, por exemplo, quando a gente consome um chocolate, tá? Esse chocolate ele vai trazer um nível de satisfação, vai gerar um estímulo no cérebro e o cérebro vai produzir dopamina. Da mesma forma, a noradrenalina é uma reação química que acontece no nosso organismo que libera essa noradrenalina e faz a gente sentir assim, a sensação de satisfação. O que acontece quando a gente faz o uso de alguma substância considerada viciante, principalmente as que trazem satisfação? Né? Há um estímulo muito grande do nosso organismo de produzir essas substâncias. Então, quando você faz o consumo de álcool, a dopamina ela vai ser produzida no organismo numa quantidade muito grande e muito rápida. O nosso organismo ele é extremamente econômico, então tudo que ele percebe que tem em excesso, ele reduz a produção. Então, se a gente tem um excesso, um pico de dopamina, ou um pico de noradrenalina, ou um pico de qualquer outra substância, o organismo vai fazer uma compensação e vai deixar de produzir por algum tempo essa substância. E aí essa queda de produção do organismo, a gente tem conhecimento como sendo a ressaca do dia seguinte. Por que acontece? A gente teve essa superprodução no dia do consumo, ou na hora ali que a gente faz um uso excessivo de álcool, de um chocolate, de algum doce, a gente tem aquele pico de dopamina, de alegria, uma euforia muito grande, e na sequência o organismo para de produzir e a gente vai ter uma baixa muito brusca desse nível, dessa substância no nosso organismo, que vai causar a tristeza, a depressão e a famosa ressaca. Então, até o organismo entender que essa situação foi temporária e que nosso organismo não tem mais tanta disponibilidade dessa substância, vai ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da substância, dependendo do organismo, da pessoa e tudo mais. E todo mundo já escutou, pelo menos alguma vez na vida, que determinada substância, geralmente as substâncias mais fortes, tais como a cocaína, como heroína ou crack mesmo, você faz o consumo uma vez e você está viciado para o resto da sua vida. E, enfim, quem vive em sociedade já conhece casos de pessoas que se recuperaram desses vícios, então é possível fazer essa recuperação. Mas vamos entender por que as pessoas têm esse conhecimento, esse entendimento de que você fez o consumo uma vez e você está viciado para sempre. Foi reproduzido desde o começo do século XX um experimento, onde você tem um
rato dentro de uma gaiola, e essa gaiola restrita, o rato tem acesso à água e ele tem acesso a uma água que tem essa substância. Tá? Esse procedimento é reproduzido para identificar quais substâncias têm poder de causar dependência química. Quando o ratinho ele está dentro ali da gaiola, ele faz o consumo da água, faz o consumo da substância, e ele percebendo que essa substância é diferente, ele recorre a essa substância repetidas vezes, até o momento em que ele acaba vindo a óbito. Então ele vai fazer esse consumo, às vezes ele acaba morrendo não por overdose, ele acaba morrendo de abstinência de comida. De tantas repetidas vezes ele faz esse consumo. Isso foi vastamente reproduzido por diversos psicólogos, cientistas em várias partes do mundo, e eles sempre obtinham quase 100% de mortes dos ratinhos nesse tipo de condição. O psicólogo canadense Bruce Alexander, ele propôs um estudo mudando um pouco as condições do ratinho. Tá? O que ele fez? Ele aumentou em quase 200 vezes o tamanho da gaiola onde o ratinho ficava, colocou, em vez de um ratinho dentro da gaiola, colocou 15 ratinhos, então, né, de sexos diferentes ali, então ele tinha disponibilidade de interagir, disponibilidade de sexual, então eles tinham várias rodinhas, eles tinham várias distrações, vamos dizer assim. E da mesma forma, eles tinham acesso à água, e a água com substância viciante. Nesse caso, nesse estudo, o psicólogo canadense ele pôde perceber que os ratinhos dificilmente utilizavam essa substância. Então eles recorriam à água normal, percebiam que a outra água era diferente e usavam quase nunca essa água que tinha substância. Então, se tínhamos quase 100% de óbitos por questões de utilização de uma substância nos ratinhos, quando você troca a jaula, quando você troca o ambiente do rato onde ele está inserido, esse consumo e essas mortes dos ratinhos, eles caem a zero. Então, o que podemos concluir com esse comparativo dos estudos? Se você tem uma situação onde a pessoa ela tem que a gente chama de vício, ou ela é da palavra correta, um usuário dessas substâncias, ele deve ser analisado não somente o vício, não somente o consumo, não somente aquele ponto. Você tem que olhar como está o todo, como é a vida dessa pessoa, quais são os momentos em que essa pessoa ou esse indivíduo faz o uso dessas substâncias. Então, acredita-se muitos psicólogos têm tomado o vício não mais como vício, mas como um momento onde a pessoa tem esse desvio, tem essa fuga para fazer o uso de uma substância que vai tirar ela ali daquela jaula, daquele momento de tristeza, de depressão, enfim, um momento triste, e vai levar ela, nem que seja psicologicamente, para um pico de adrenalina, um pico de felicidade, para desviar essa situação da pessoa. Então, trazendo esse contexto do vício e do uso, do consumo de drogas ou de substâncias, você tem que entender que para a espiritualidade, se você está triste, você está vibrando em uma frequência mais baixa. Se você continua nessa vibração baixa, você tem aquele pico de adrenalina, de euforia, e logo você volta a fazer essa vibração e ela cada vez mais baixa. Isso é uma porta de entrada para todas as coisas ruins, os eguns, os quiumbas, que se aproveitam dessa vibração baixa que a gente acaba tendo justamente
pela dependência, pelo uso, pelo consumo, pelo vício de alguma substância, de alguma droga. Então é muito importante, como o seu Caveira trouxe pra gente algumas vezes aqui no terreiro, que você deve tratar, se cuidar dessa questão para você tentar se desvencilhar dessas vibrações baixas. Quando você consegue fazer isso, você tem um ponto a menos, um gatilho a menos para entrar nessas baixas vibrações e não dar abertura para essas coisas ruins ficarem junto com a gente, acompanhar a gente quando não é desejado. Pessoal, para hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se inscrevam no canal da Casa da Avó Maria. Todas as transcrições dos vídeos vão estar lá no site da Casa da Avó Maria. Demora ali uma semana para sair o texto, mas está lá para todo mundo que gostaria de ler os textos, o que a gente fala aqui, e para ter mais acesso às pessoas com deficiência auditiva, tá tudo lá no site da Avó Maria. Agradeço e por hoje é isso. Obrigado.